Fed corta 0,25% dos juros americanos e agora? O que poderá acontecer? Como reagir o mercado? Tudo isso e muito mais, além de análises e também dois airdrops aí que estão fantásticos e muita oportunidade para você no vídeo de hoje. Então, tá inscrito no canal? Inscreva-se porque o YouTube sempre vai te enviar desde que você esteja inscrito e com as notificações ativadas. Então pega o controle, se você está vendo na TV, se está vendo no celular, é só apertar inscrever, é super fácil e é grátis. Estamos rumo aos 100 mil inscritos e eu vou agradecer muito. Será que eu vou tirar a barba quando bater 100 mil inscritos? Ou pintar ela de rosado? Vamos lá, brincadeiras à parte, vamos começando aí. Deixa eu baixar um pouco aqui a mesa. Pronto. Vamos lá, deixa eu ver se o som tá bom, tá tudo de boa. Vamos começar aqui. Então, Fed corta, né, juros americanos e os futuros na Nasdaq e S&P 500 subiram um pouquinho aí, mas ainda existe muita apreensão dos investidores sobre como o mercado vai reagir a esse corte de juros, né? E olha só, os rendimentos, a gente já vinha falando sobre isso, que os rendimentos dos títulos do Tesouro Americano já caem. E assim, os investidores avaliam última decisão do Fed para decidir o que fazer com o seu próprio dinheiro, né? Então, nessa notícia aqui, eles falam que 5 grandes conclusões principais da grande decisão do Fed sobre a taxa de juros, né? Então, a primeira decisão aqui, eles mostram que, embora a redução da taxa não tenha sido nenhuma surpresa, houve muita intriga sobre o que o gráfico de pontos das expectativas individuais dos membros mostraria para o futuro. O resultado, mais 2 cortes nesse ano, outro em 2026 e outro em 2027, todos os quais levariam a taxa básica de juros para cerca de 3%, o que a mediana das previsões considera uma taxa neutra aí. Então o mercado não sabia o que fazer com tudo isso, alta inicial pequena na Dow Jones aí, no entanto o S&P 500 registraram um pouco de perda. Pelo menos parte da confusão pode ter surgido pelo fato do Powell ter caracterizado a mudança na taxa de juros como um corte de gestão de risco. Ou seja, havia muita pressão do governo americano para que o Jerome Powell cortasse, então na verdade ele resolveu cortar. A questão é, será que vamos ter o outro corte de juros agora em 29 de outubro de 2025, levando a taxa de juros para a faixa dos 375 pontos? É isso que a gente tem que ver, né? Atualmente, dentro da reunião do Fed aí, nós tivemos, deixa eu buscar aqui para trás, nós tivemos aí a possibilidade clara, né? 17 de setembro aqui, a gente teve a possibilidade clara de ver que ainda teremos corte de juros este ano. O que deixa o mercado de risco de Bitcoin, altcoins, etc., muito agitado, né? Mas sem uma decisão imediata. Apesar de que, dentro daquela projeção que nós fizemos ontem, né? Da possibilidade de alta e possibilidade de queda, ganhou a movimentação número 1, que foi os touros conseguindo ter força no mercado. Semana que vem a gente tem aí alguns dados importantes, né? O PIB americano trimestral vai estar sendo anunciado e também os pedidos iniciais de seguro-desemprego, né? Já vi uma notícia que inclusive está gerando muito problema na questão da geração de emprego, de empregos lá nos Estados Unidos, a perseguição do governo americano contra os imigrantes, né? A questão que a gente sempre vê é que realmente uma imigração ilegal, de uma certa forma, nunca é bom para país nenhum, né? Então, eu acho que isso a gente também tem que ficar de olho e ter uma opinião formada com relação a isso. Então, diante disso, o mercado reagiu positivamente, o Bitcoin se manteve aí acima, ele rompeu, voltou a romper o canal, né, o meio do nosso canal de alta aqui, o que foi muito bom.
Ele perdeu os 116.400 momentaneamente, precificando uma volatilidade que ia acontecer no mercado. Ainda bateu 114.700, mas muito longe de valores que a gente esperava que essa volatilidade pudesse levar. No meu caso, não foi realizada nenhuma ordem de compra, tampouco nenhuma ordem de venda eu fiz. Então, continuo exposto com o que eu já tinha entrado no mercado e o que eu vendi, né? Temos notícias aí, BNB rompe os $1.000, mas antes de falar da BNB, olha só o que nós temos aqui. Qual seria o melhor cenário agora? O Bitcoin continuar mantendo-se acima dos 116.800, que é esse canal de meio aqui, tentando buscar os 120 mil dólares aí. Zona preocupante, caso ele perca os 116.300, ele pode retestar aqui o suporte deste canal de alta, que estaria aí próximo dos 115 mil dólares no Bitcoin, ok? Ethereum, mesma coisa, Ethereum ainda teve uma volatilidade maior, ainda chegou a buscar os 4.382 no dia de ontem, mas como eu falei, ainda longe do preço que eu gostaria que ele viesse, que era abaixo dos 4.256, mas eu não tinha nenhuma ordem nessa zona, até porque a zona que eu vendi foi 4.395. O que eu recomprei não foi muito, já foi anteriormente aqui mais ou menos por trás. E beleza, eu continuo aí, talvez atualmente dos meus etéreos, 40% no mercado e 60% fora. Se eu tiver que ficar fora da próxima alta até os 7.000, eu decido se eu volto a entrar um pouco mais alto, porque lembrando, cada entrada é uma nova entrada. E se eu perceber que realmente vai haver rompimento e o Ethereum vai tentar buscar acima dos 6.000 dólares, mesmo que eu entre agora mais caro do que eu comprei, o meu foco não vai ser em quantidades de Ethereum, mas vai ser em quantidade de dólar. Então, se eu pego, por exemplo, 10.000 dólares aqui a 4.587 e resolvo reentrar no Ethereum, eu tenho um foco de que eu posso ter 40% aí de alta no meu capital, o que daria 4.000 dólares de lucro. Não importa se eu estou comprando menos Ethereum. É importante, gente, às vezes vocês entenderem esse tipo de coisa. Porque fica uns meninos buchudos aí, vai comprar mais caro. Não importa, eu não estou brigando com quantidade de cripto. Quantidade de cripto, você só briga se você está focado em um hold de 10 anos. Mas se você está especulando agora, e por exemplo, dentro da minha visão, em uma queda de mercado entre 2026 e 2027, o Ethereum vai cair de 4.395, por exemplo, eu vou poder comprar mais Ethereum do que o que eu vendi. Se a questão é quantidade de Ethereum. Agora, pelos próximos 2-3 meses, entendam de uma vez por todas, você aí, menino buchudo que está aí do outro lado, que fica falando às vezes coisas que nem entende e que deve ter só, sei lá, 500 conto, 1.000 conto investido nesse mercado, você tem que entender que agora o seu objetivo é aumentar a sua quantidade de dólares. Não tente ficar aumentando a sua quantidade focando em cripto agora, porque pela projeção o mercado tem 2-3 meses mais para encerrar esse ciclo de alta e começar o ciclo de baixa. Então, seu foco agora é aumentar a quantidade de dólares na sua carteira, para poder, quando chegar lá para novembro, mais ou menos, entre outubro e novembro, você realizar, ficar dolarizado e começar a focar em comprar mais barato com a queda de 2026. Isso é o que eu projeto. Vai acontecer ou não? Eu não tenho a menor ideia, nem eu posso dizer. Se eu tivesse que jogar dinheiro, apostar, é claro que eu iria apostar de que sim, vamos ter queda em 2026, porque é o que eu projeto com o meu dinheiro. Mas você tem que focar em aumentar a sua quantidade de dólares, cara. Então, para mim, hoje, se eu estou 60% fora dos etéreos e 40% em Ethereum, do meu capital que eu tinha em Ethereum, eu posso simplesmente, se eu quiser, eu posso comprar agora,
mais caro do que o que eu vendi, e meu foco é o quê? É os dólares. É os dólares. Tu imagina, se eu pego agora 100 mil conto e vamos dizer que eu vendi aqui, né? 4.395. Vendi. Botei 100 mil conto no bolso. Aí agora eu quero voltar a entrar em Ethereum. Ah, mas está mais caro do que o que você vendeu. Pouco me importa. Me importa que os 100 mil eu tenho na mão. Aí eu compro 100 mil em Ethereum. E o Ethereum me dá aí 20%, sei lá, vai a 5.500 e me dá 20% de alta. Eu ganhei 20 mil dólares. Eu posso vender aqui e vou estar dolarizado de novo, esperando uma queda para comprar, para pegar uma próxima alta. Quando eu vendi 4.395, eu já realizei lucro, cara. Eu tinha Ethereum comprado de 800 e poucos, de 1.000 e pouco, de 1.300, 1.500. Eu já tinha uma cacetada de Ethereum comprado barato. Na verdade, eu ainda tinha Ethereum desde 2000 e final de 2018. Ethereum de 80, 90, 120 dólares. Então, sossega a periquita aí, doutor. BNB bate aí mais um topo histórico. Era natural essa pequena rejeição nos $1.000, porque é uma resistência psicológica. A região dos $1.000 entrou na nossa zona aqui, que era a nossa zona da diversão, a nossa zona da festa maravilhosa, que era acima dos 879 até os 1.067. Pode subir mais, cara. BNB pode fazer o que ela quiser. Ela pode bater 1.307 até o final desse ciclo. Entendeu? E ainda meter 30% de alta aí. Vai fazer ou não, aí é outra história. Por exemplo, BNB eu não reentrei. Eu mantenho aí talvez 25% das BNBs que eu não vendi estão guardadas. Meu preço médio de venda está aqui, ó, nas linhas verdes. É mais ou menos 833, porque eu vendi um pouco aqui embaixo, depois eu vendi mais aqui em cima. Ah, Sandro, então você deixou de ganhar. Não, cara, eu já ganhei muito. Porque eu compro BNB desde que tinha 3 dólares, 17 dólares. E as últimas que eu comprei em 2022 está aí no canal, 280, 290, 300. Então eu já estou com muito lucro. Entendeu? Se eu quiser ir ver que BNB vai buscar os 1.300, eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso pegar todos os dólares que eu tenho das vendas de BNB, comprar BNB agora a 990 e esperar que ela bata 1.300 e faça 30% de lucro. Vou fazer isso? Não. Não vou fazer. Por quê? Porque para mim o risco de ela subir mais até 1.060 ou 1.100, ou seja, me dá aí só apenas 14, 15% de lucro, é maior disso não acontecer do que ela começar uma correção e voltar por 870. Eu prefiro esperar que ela volte para cá para tentar subir de novo. Se isso ocorrer, se não, eu vou ter paciência, cara. A gente vive um ciclo de cada vez. Vocês têm que lembrar que muitas das pessoas que você assiste no YouTube já tá 3 ciclos, pô. Eu tenho o ciclo 2017 nas costas, o ciclo 2021 nas costas e agora o ciclo 2025. Eu tô com 3 ciclos nas costas. Então, cara, já dá para fazer dinheiro pra caramba. Pra caramba. Você sabe o que é ter BNB comprada a essa região de preço de 17, 18, 22? Eu acho que ainda tenho até aqui a aplicação que eu usava na época que eu tinha as minhas compras de BNB, cara. Então tem que ter muita tranquilidade. Você não pode medir a sua régua pela régua de quem você está assistindo, porque a régua de quem está assistindo tem outra realidade. E eu nem falo régua de capital, de quantidade de capital. Não, é régua de experiência, de tempo de estar nesse mercado. Eu estou tentando abrir aqui ela para ver se dá para a gente ver ainda. Esse portfólio eu utilizava ainda. Exato, tá aqui, ó. Tem algumas ordens de BNB aqui comprada. Tem algumas ordens aqui de BNB comprada. E eu vou mostrar aqui
para vocês. Ó, olha para isso. Vou botar até tela grande para vocês verem. Ó, olha para isso. Vê se dá para vocês verem aí, ó. BNB. Eu tinha BNB, porque aqui tem vendas também, né? Eu botei só as ordens de compra, viu, gente? Aqui, ó. Eu botei só as ordens de compra. As de venda já hoje nesse portfólio só tinha ficado 1,42 BNB. Mas já faz muito tempo que eu já passei tudo pro novo. Mas olha as compras, ó. BNB comprada a 36 dólares, BNB comprada a 31 dólares, a 31 dólares, a 31 dólares, a 13 dólares, ó. Quando eu comprava ainda para pagar a taxa, ó. Ó para isso, ó. Ó, 0,4 BNB, ó. Ó quanto eu gastei, ó. 5 dólares, menino. Tá vendo? Ó, aqui, ó, comprei uma BNB. Ó o preço que eu paguei nela. 9 dólares, ó para isso, 9 dólares, ó. E eu comprei uma BNB aqui. Então, eu tinha BNB guardada de muitos anos, cara. Por isso que você não pode medir uma coisa por outra. Foca em aprender e tentar entender a estratégia que está por trás de cada mente do YouTube que você assiste, de cada investidor que você segue, ok? Então vamos lá, BNB show de bola. Hype, como eu tinha mencionado ontem, para mim um dos tokens fortes, olha lá, bateu o topo histórico novamente, 62 dólares, topo histórico da Hype. E nós havíamos comentado no vídeo de ontem que eu disse que ia falar de 4 criptos fortes. Uma delas foi o Ethereum, outra delas foi a Hype, outra delas foi a Solana, ó. Performou muito bem Solana, mas ela tá segurando nessa resistência dos 246 aqui, ó. Ela chegou ainda a cair a 231, dando oportunidade de entrada para muita gente. E aqui 246 conto aqui, ok? Isso aí, falando em Solana, olha só, nós temos aqui esse airdrop na Solana. Eu vou deixar o link na descrição, cara, é um airdrop facílimo de se fazer, facílimo. Lá no outro canal, que tem o link na descrição, que é o nosso canal secundário sobre airdrop, eu fiz um vídeo mostrando detalhadamente aqui como você utilizar a TOB. Eu vou deixar o link na descrição, porque se você quiser farmar esse airdrop é o tipo de airdrop como foi da Gito. A Gito pagou muita grana pra gente que deixou, sei lá, 200 dólares, menos de 200 dólares em stake. Eles ainda estão iniciando, tá na primeira semana aí, e olha só, aqui você só tem que colocar Solana em stake. Você coloca aqui, por exemplo, vou colocar aqui 0.5, você pode colocar 0.5, uma Solana, o que você quiser. O cara coloca aqui uma Solana, coloca em stake, você vai receber o token GenSol, e a partir daí esse token vai ser utilizado em outras DEX para você farmar. E eles vão te pagar 21,47% de APY sobre as suas Solanas aí, ok? Então, vou deixar o link na descrição do vídeo e para você entrar aí, e aí você assiste como é e eu explico melhor lá no outro vídeo. Outro airdrop também que está bastante divulgado lá no nosso outro canal é aqui da OpenSea. Cara, esse airdrop não está sendo falado e esse airdrop vai dar muita grana, ok? Tem tarefas, você gasta dinheiro, mas as tarefas é simples. Você compra o NFT e depois coloca logo para vender, você está gastando praticamente as taxas. E assim você vai ganhando. Mas assiste lá que tem vídeo explicando aí também. E outro que eu estou farmando aqui é o da Pacífica. Olha só, tá dando um lucrozinho aqui de 2 doletas aqui, nesse longzinho que eu abri aqui. Ele é tipo backpack aqui e você vai farmando e ganhando pontos aqui dentro, ok? Começou agora, tá na primeira semana e o cara que gosta de trade de futuro, o meu foco aqui não é nem nada, eu botei 100 dólares e tô fazendo volume de trade e tô gastando com taxa, ok? Quando dá um extrazinho de eu ganhar 2 dólares aqui, aí eu vou fechando e vou acumulando um pouco de grana também, ok? Vamos lá. Então esses 3 airdrops aí estão fantásticos. Eu vou deixar o link dos 3 aí na descrição para que você possa participar. Lembrando que
Esse da Pacífica eu só tenho 5 convites, então vocês têm que entrar rápido para eu poder criar outros convites, ok? O da Toby tem limite de... Eles só vão aceitar até 10 mil Solanas em stake. Então, quando bater 10 mil Solanas aqui, eles vão fechar o cofre e não vão aceitar mais nenhum stake. E quem vai participar é justamente a galera que já está dentro desse cofre de stake deles, ok? Por isso que quanto mais rápido você fizer, melhor para você também, ok? Então, diante disso, a gente tem mais um token top aí que foi. E o outro que eu mencionei, eu não lembro qual foi. Foi Ethereum, Solana, Hype. Ah, foi XRP. A XRP foi a única das 4 que ainda não... Ó, mas já acordou. Ela chegou ontem a bater 2,94 e já meteu de ontem para hoje, já está aí com 5% de alta, ok? A XRP ela tá com tudo para fazer um rompimentozinho aí, ok? Deixa eu jogar agora aqui essa nova linha de tendência aqui. Ela tá agora iniciando. Se ela romper aqui esse candlezinho dos 3,12 aqui, romper e retestar, ela dá candle de entrada para buscar novamente aqui os 3,37 e tentar romper um novo topo histórico dos 3,63. Mas ela está agora abrindo possibilidade e a gente tem aqui, ó, fundos maiores que fundos anteriores. Então o XRP está dando oportunidade de trade aí inicial, né? Agora de trade. Outra que eu estou fazendo um tradezinho aqui, que eu quero até dar uma olhada aqui, é a da Cardano, né? Ela tá com um potencial, né? Ela tá com um potencial rompimento agora. Na verdade, ela fez o rompimento. Se eu quero pegar a maioria dos candles aqui com uma linha de tendência de baixa, ela acabou de fazer, né? Ela fez esse rompimento, retestou, agora ela rompeu de novo, está retestando. Então ela abriu acima dos 90 centavos, ela pode dar uma oportunidade de um tradezinho curto aí. Isso tudo são criptos que o Ethereum e o Bitcoin, tipo, o Bitcoin rompendo 124, o Ethereum rompendo 5 mil de novo, BNB disparando, Solana disparando, essas outras criptos fortes que estão entre as top 50, elas vão seguir dando bons resultados aí, ok? Link é outra também que a gente tem que ficar de olho aqui, traçando essa nova LTA aqui, olho nos 24,73, Link rompeu 24,73, vai-se embora, ok? E tudo isso, gente, tem uma oportunidade incrível se você quiser comprar essas criptos para poder surfar essa alta, cara. Aqui, ó, BingX. A gente tá com uma promoção lá na BingX, você entra pelo nosso link de referido e você vai ganhar, cara, se você mora Portugal, Brasil ou Angola, você tem aí até o dia 10 de dezembro, começou agora dia 15, eles liberaram isso aqui pra gente. E você, cara, ó, somente usuários da região de língua portuguesa, você pode participar. Você abre a sua conta aí na BingX, faz um depósito ou de outra exchange ou de alguma carteira de pelo menos $50 e você vai receber um bônus de 60. Olha só, até 120% de cashback de depósito. Complete o depósito líquido para ganhar 120% de cashback. A recompensa é de até $1.000 por usuário. Então, tipo assim, não adianta você botar 10 mil que você vai receber 12 mil, não. É 120% de até $10.000 por usuário. Novos usuários que fizerem o seu primeiro depósito vai ter de $50 ou mais, receberá um bônus extra de $60. E outra coisa, quem completa o desafio de volume de negociação de futuros pode ganhar, para ganhar o USDT e novos produtos Apple, como o iPhone 7 e o AirPod Pro 3 aí. As recompensas para cada tarefa são acumuladas, tal. Eles explicam todo o detalhe aqui. Cara, e abrir a conta na BingX é uma das coisas mais fáceis que tem. E você, além de ser uma das mais seguras, é uma das mais fáceis. E você pode comprar criptomoeda utilizando o Pix aqui dentro da BingX. E eles têm muita promoção, toda hora eles têm uma promoção. Eles têm uma promoção que, inclusive,
você faz check-in diariamente. Deixa eu ver se eu tenho aqui o meu check-in. Você faz check-in diariamente e aí, depois de completar, eu acho que são 7 dias aqui. Deixa eu ver se ele tem aqui o check-in aqui, se está aqui o check-in para a gente fazer. Você ganha uma caixa para abrir. Se eu não me engano, são 7 dias aqui. Aqui, ó. Abra a caixa misteriosa para a primeira tarefa de trade aqui. Ok? Aí ele vai abrindo aqui e a gente vai ganhando prêmios extras. Ó, eu ganhei $30 em um cupom de bônus para utilizar para o meu primeiro trade aqui. Então vou recolher a recompensa e aqui é o check-in, ó. Eu clico aqui em check-in. Eu não fiz check-in ontem, ó, tá vendo? Você tem que completar para ganhar um prêmio misterioso aqui, ó. Então vou fazer o meu check-in. Você vai fazendo e vai acumulando prêmios aí. Então a BingX está cheio de promoção e uma promoção especial para você que ainda não tem conta na BingX. Pega o nosso link, é o primeiro aí, link exclusivo para que você entre e possa então participar dessa grande promoção, ok? Estou muito ansioso pelo que o mercado vai entregar nos próximos 2, 3 meses. Eu espero que você ganhe muita grana, que siga acompanhando o canal para ver o nosso racional e o momento que a gente enxerga como um momento essencial para a gente poder realizar lucro. E claro, vai seguindo porque tá muito bom as pools de liquidez com ações, cara. As pools de liquidez com ações, para mim, está fantástico. Olha só a Tesla. Cara, eu venho mostrando essa pool, ela tinha $400. Agora já tava com 460. Agora já tá com 489. Saiu do range e eu já fiz claim, ó, de $75 aqui de taxa. Por quê? Porque a Tesla explodiu, cara. E eu tô ganhando com Tesla aqui. Aqui eu tô ganhando com Nvidia. Olha só. 1,37% de lucro com Nvidia aqui. É como se eu estivesse ganhando um dividendo de 1,37% todos os meses. E aqui com o Circle, que é outra cripto aí de tecnologia blockchain, que é a emissora do USDT o USDC e EURC, ela está me dando também mais de 1% ao mês aqui. E eu já tenho até 17 continho para fazer claim aqui, ok? Essas aulas vão ser adicionadas todas lá no Imersão Cripto, que tá fantástica, com muita aula e não tem vaga, viu, gente? Tá fechado, não tem vaga. Eu só tô dizendo que é pra galera, os alunos que se inscreveram, ficarem focados e poder sempre estar indo na Hotmart olhar suas aulinhas aí, tá bom? Então, gente, desejo uma quinta-feira maravilhosa para todos vocês. Vai no link que está na descrição, abre a sua conta na BingX, faz os seus airdrops lá nas 3 plataformas que eu mostrei aqui. Aproveita as oportunidades, porque durante o mercado em alta, além de você ganhar com muito lucro nas criptos, os projetos e plataformas vão estar dando dinheiro a rodo. Prepara os balde e as bacias, porque você vai encher de dinheiro. Tamo junto. Deus abençoe a todos. A gente se vê no próximo vídeo.